Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Podeis assentar. Mas para o final do culto, eu estarei falando sobre esse DVD, que é um lançamento novo do ministério, e depois eu estarei falando um pouco sobre ele. Agora eu quero que você abra nos Salmos de número 46, pode permanecer sentado para ler ele depois. Nós, para você que não nos conhece, ministramos nessa igreja desde julho de 2003. Então, nós ministramos aqui nessa igreja há 13 anos. Já ministramos 27 vezes, hoje é a 28ª. E nós temos uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração nos últimos dias, para falar para a igreja, e eu creio que essa palavra irá de encontro com as suas necessidades, porque creio que quem tem Jesus tem paz no coração. Como surgiu essa ministração? Eu estava em casa, como é hábito meu, todo dia de manhã, assistindo o jornal, Café com Jornal na Bandeirantes. E ali a gente fica a par das notícias, que é importante, que está acontecendo no mundo inteiro. E me chamou a atenção um desses dias, quando eu vi uma reportagem em que eles falavam a respeito da bala perdida. E nada melhor do que um cenário para falar sobre bala perdida do que o Rio de Janeiro. E eles estavam falando da dificuldade que as pessoas têm no Rio de Janeiro com relação a esse assunto. Muitas vezes eles estão na sala assistindo televisão ou jantando e de repente entra uma bala e crava na parede, do nada. Outras vezes a pessoa abre a porta para ir trabalhar e ela é atingida por uma bala perdida, ela cai no chão e às vezes isso acontece na rua. E quando começou a falar dessa matéria, que eu me interessei muito, eu não tinha conhecimento do volume de balas perdidas, é muito grande. E na matéria mostrou uma filmagem que uma moça fez dentro de um ônibus. Ela pegou o celular, filmou, enquanto pessoas atiravam de fuzil do morro contra um ônibus. Ela filmou dentro do ônibus. E pessoas gritando, e me chamou a atenção de uma pessoa que gritou e disse: a casa caiu, que é o tema da mensagem de hoje. A casa caiu. A casa caiu. A casa caiu para nós. E todo mundo rastejando no ônibus. Uma cena de guerra, eu nunca tinha visto isso. E para enriquecer a ministração, chamaram um comandante da polícia militar para poder explicar. Nesses casos, está certo fazer isso, se jogar no chão? E ele dizia, é correto, porque a bala do fuzil, eu não sabia disso, ela atravessa a lataria do ônibus de um lado para o outro. O único lugar que ela amortece é no pneu. E quando há essa situação, a pessoa tem que se jogar no chão. Cena de guerra. E aquela palavra ficou na minha cabeça. A casa caiu. Porque na verdade a gente acha que é um termo de gíria, um termo popular, mas a primeira pessoa em dizer a casa caiu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar para você onde está isso.
E quando eu vi aquilo, eu tinha a opção de estar assistindo a reportagem, de ver mulheres. O que mais me entristeceu foram mulheres que estavam no chão. Até aí tudo bem, mas elas estavam de vestido. Sabe, eu fiquei bastante triste de ver a humilhação que elas estavam passando. Sabe, aquilo que eu estava vendo, eu falei, não é possível. E as pessoas gritavam e rastejavam, andavam que nem cobra dentro do ônibus. E o comandante da polícia falou, é exatamente assim que tem que fazer. Nessa situação tem que se jogar no chão. E aí eu lembrei que pessoas no Japão são treinadas para quando acontece o terremoto, se jogar debaixo de mesas, assim como tem países que o povo é treinado para quando vem o tsunami, furacão, entrar em abrigos, etc. e tal. Eu tinha opção de mudar de canal, como muitas vezes a gente faz. Está vendo um jornal, criança jogada pela janela, pessoa pulou do 13º andar, mulher vai esquartejar o marido e põe os pedaços na mala, e a gente fala, que coisa chata, vou assistir um filme, vou assistir um desenho, está muito chato essa reportagem. E o desenho está ruim também, volta lá na reportagem. E aí gente dando tiro, e a gente trata aquilo com a maior naturalidade. Por quê? Porque muita gente não passa por isso. Como a pessoa não passa por isso, ela está tranquila na sua zona de conforto. Ela não está vivendo aquele momento ali. Ela está assistindo pela televisão. E muitas vezes a gente fica numa frieza tão grande, porque a gente muda de canal, mas os problemas, eles existem. E talvez você, morando aqui em São Paulo, não passe por isso. Dessa situação de bala perdida, de tiroteio, porque você está na sua zona de conforto, numa boa casa, tem um bom ordenado, um bom carro, conforto, um bom salário. Não que isso não seja bom, que de repente alguém possa falar para você que isso é pecado. Ao contrário, a Bíblia diz que nós podemos comer o melhor dessa terra. Mas o que me chama a atenção é que nós precisamos aprender a descansarmos na providência divina e termos consciência que mesmo estando na nossa zona de conforto, mesmo estando tranquilo, precisamos ter a consciência de onde vem a nossa bênção. Precisamos entender que a nossa bênção vem de Deus. É Ele quem nos traz segurança. Não é o fato de ter uma boa casa, que tem gente que tem, e eu disse que não é pecado, e glória a Deus para quem tem. Eu tenho um simples apartamento, e não preciso mais que isso. Para mim é suficiente. Mas tem pessoas que têm casa grande, têm família grande. Uma casa com 7 quartos, tem empregados, vários carros. Amém por isso. Mas não tem paz. Ele tem uma grande casa, mas não tem paz. Tem gente que tem muito dinheiro. Ele ganha bem, ele tem reservas, ele tem muito dinheiro. Mas ele trocaria todo esse dinheiro para ter saúde, que muitas vezes não tem saúde. Então, quando eu vejo aquela cena na televisão que me chamou a atenção, daquela pessoa gritando no ônibus, a casa caiu, e estudando essa palavra e vendo que é uma expressão dita de primeira mão por Jesus, a casa caiu, e a casa pode cair. Eu chego inicialmente ao Salmo 46 e vejo que o salmista é bastante feliz em dizer, no Salmo 46, no versículo 11, que o Senhor dos Exércitos está conosco, irmão. Isso é tão importante você entender, porque houve um tempo, meu irmão, que quem estava conosco, que tristeza.
eram outras coisas, eram entidades. Eram as imagens que a gente se curvava, que tinham olhos, mão, não podiam falar, não podiam se mover. E ler essa palavra e saber que faz parte de nós, e saber que o nosso socorro vem do Senhor e as bênçãos que temos que vêm do Senhor, nos conforta muito, principalmente na época que vivemos. O Senhor dos Exércitos, diz o Salmo 46, 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza e segurança. E o que eu vejo pregando há 18 anos, conforme Deus nos permite pregar esse tempo, é que muitas pessoas, muitas vezes têm a sua preocupação maior do que o problema. O problema dela é apenas uma conta de luz. E ela não dorme, ela fica estressada a saber que tem contas que você não paga, você administra. Você pode dever 100 mil reais, qual é o problema? Você vai diante do juiz e fala, eu estou bem intencionado, eu vou pagar, eu não estou dizendo que eu não vou pagar, mas eu posso pagar 500 reais por mês. Eu quero negociar, irei pagar, enquanto eu viver, esses 500 reais por mês para liquidar essa conta. Você está pagando. Mas a pessoa entra em desespero. Posso dar uma olhadinha? Não, olha, eu tenho que pagar terça-feira, calma, deixa eu dar uma olhadinha, é 35 reais essa conta de luz, mas não tem problema, se caso você não pagar, eles vão cortar, aí depois você liga outro dia, não fica desesperado assim. Não, a pessoa demonstra uma preocupação maior do que o problema, que aquela conta pequena que ela tem que pagar e não tem dinheiro. É normal às vezes você não ter dinheiro. Então o que ela faz? Ela vai no médico. E o médico diz, olha, você está muito nervoso ou nervosa, está muito estressado, precisa tomar cuidado com a sua saúde, sabe? Eu vou receitar um remédio para você, ficar mais calmo, não entrar em depressão. E a pessoa vai na farmácia, compra o remédio, custa 85 reais. Ela compra na hora. Eu vou tomar, ficar mais calmo. Mas dá para pagar 3 contas de luz. Aí ela começa a gastar mais com remédio. A preocupação é tanto do que você... Não, eu ia viajar. Ué, não, você não viaja esse ano. Aí você viaja o outro ano. Não, mas é que parece o fim do mundo. E talvez você esteja passando por isso, como muitas vezes eu passei. Eu não sou diferente. Porque Deus só usa no púlpito para pregar pecador. Santo é um só. Aquele que está passeando no nosso meio, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando você abre o Salmo 81, por gentileza, confira, porque o que liberta é a palavra. O salmista, ele foi bastante feliz em nos alertar por que acontece isso com a gente. Por que a preocupação muitas vezes é maior que o problema. Porque a gente escuta um vizinho, escuta um amigo, escuta pessoas que não deveria escutar e não deveria se aconselhar com certas pessoas do nosso convívio do dia a dia. Pessoas que não professam a mesma fé que nós, não sonham os sonhos de Deus, e a gente vai se abrindo, vai falando do casamento, vai falando das finanças, de intimidade, sem falar que tem gente que usa WhatsApp e rede social para ficar se lamentando, e o muro de lamentações fica em Israel. E aí, o salmista fala para mim, no versículo 13, se você repare, escutasse mais Deus. Se meu povo me escutasse. Por não escutar Deus, não ouvir Deus, de ouvir qualquer um, a gente sempre está passando o que não gostaria de passar. Todo mundo gostaria de ter o dinheiro para pagar a conta de luz, para ir ao shopping, para fazer uma viagem, para comprar uma roupa, e aí vai
o sonho de cada um, eu não sei qual é o sonho de consumo de cada um. E quando eu disse para você que nós podemos comer o melhor dessa terra, é Deus quem diz isso. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho consciência que a Bíblia, ela foi escrita por homens. Todo mundo aqui sabe disso. E homens que foram inspirados por Deus. Então a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Amém ou não? E Deus diz para mim e para você: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Como nós temos a prática nesse país de pessoas que comem palavras, que fazem coisas que, olha, eu viajo o Brasil todo, eu vejo cada coisa no púlpito, eu gostaria de explicar para você a respeito disso. Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra, mostrando para você onde está escrito, que na verdade não é só isso que está dizendo. As pessoas comem palavra e falam coisas que convém do que o povo gosta de ouvir. Não é para falar o que o povo gosta de ouvir, tem que falar o que Deus gosta que seja falado. É a palavra por completo, sem pular, sem tirar vírgula. Então você abre Isaías 1, vamos lá ver, porque eu quero comer o melhor dessa terra. Aliás, eu gosto de comer, não duvide disso. Eu gosto de comer. Porém, Deus me faz um alerta. Isaías 1, versículo 19. Ele diz assim: se quiserdes, não, eu quero. Olha o que ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, aí então você comerá o melhor dessa terra. Querer comer o melhor dessa terra, eu compreendo uma boa comida, uma comida satisfatória que te mantém saudável, uma boa casa, uma boa condução, se você precisa, que há pessoas que precisam de um carro para trabalhar, tem gente que não precisa, então tudo bem. Né? Um bom calçado, pode ser tênis, um chinelo, aquilo que você precisa para poder andar e trabalhar. Então eu vejo que encaixa aí, não é só comer, mas é ter algumas coisas necessárias. Então eu fico pensando assim, que às vezes eu estou preocupado e com a minha preocupação eu ofendo a santidade de Deus. Um Deus que criou o céu e a terra. Esses dias tinha uma lua brilhante que destacou aí. Eu não sei se aqui em São Paulo pôde ver. Aqui em São Paulo ainda vê lua, essas coisas, não? Vê? Porque lá em Campinas estava nublado. E a lua estava meio escondida. Mas eu vi pela televisão que em outros lugares destacaram. E Deus é tão bondoso, né? Que onde Ele pôs a lua ficou, né? Já pensou? Se Ele falar, sabe, hoje estou meio cansado, e deixava a lua cair na nossa cabeça. Ele é tão maravilhoso, está em todo lugar. Por que eu tenho que desacreditar nesse Deus e ficar preocupado com uma conta de luz de R$35? Ou uma outra coisa que está acontecendo em casa. Será que meu Deus é menor que isso? Eu não estou ofendendo a santidade dele? Já que ele diz para mim que eu sou próspero? E completamente diferente do que muita gente fala sobre prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é ter o necessário. E Deus prova para mim, através da Escritura, que eu sou próspero. Inclusive Ele prova que eu já nasci próspero. Por incrível que pareça. Onde está escrito, missionário? Na Bíblia, Mateus 6. Abra. E assim que eu terminar a minha ministração, você vai perceber o seguinte: falamos de coisas simples. E eu vou provar que a casa não vai cair para você. A casa não vai cair para você. Amém ou não? Mesmo que você não creia, eu tenho fé de que a casa não vai cair para você. Mas eu não tenho fé, missionário, não tem importância, mas eu tenho. E por eu ter, a fé não vai cair, a casa não vai cair para você. Porque o defunto, o menino estava morto no esquife, e Jesus ressuscitou o menino, sim ou não? E o menino tinha fé ou não? Não, porque morto não tem fé. Mas a fé de Jesus fez aquele menino levantar.
Os 4 amigos daquele paralítico levaram o rapaz na casa. Só por Deus, porque ele queria continuar assistindo televisão, vale a pena ver de novo, sessão da tarde, ficar no bem bom. Os 4 arrastou ele. Tinha que ser 4, porque ele era pesado, provavelmente mais gordo que eu. Fizeram um rombo no telhado e falaram: ei, Jesus, segura aí, mais um está descendo aí. E Jesus curou, ficou maravilhado. Não pelo cara que desceu, porque ele não tinha capacidade nem para ir no banheiro. Curou pela fé dos 4. Ô, meu, até fé assim para lá, hein, meu? Vou resolver aqui. E o camarada mal bateu no chão, saiu andando. E talvez você chegou aqui rastejando. Vai sair andando. E a minha fé é suficiente para te dizer que a tua casa não vai cair. Mateus 6, eu vou ler só 4 versículos, começando no 25, diz a palavra escrita de Deus: portanto, vos afirmo. Para mim é importante ler, saber quem está falando. Se a Bíblia olha para mim, é palavra escrita de Deus, eu estou lendo, Deus está falando para mim. Portanto, vos afirmo. Sim, senhor, o senhor afirma o quê? E ele continua falando comigo e com você. Não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Versículo 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? 31. Portanto, não vos preocupeis. Você está entendendo? Com continha de luz, com probleminha de filho, com probleminha daqui e de lá. Não vos preocupeis com isso aí, não. Não vos preocupeis com o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos. Versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e veja bem que é muito importante nós estarmos na casa de Deus aprendendo o que é da vontade de Deus. Aqui, muitas igrejas, às vezes, por uma forma de expor, que é confortar, às vezes, o povo, dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O versículo não diz isso. Ele diz o seguinte, vamos ler bem devagarzinho para poder entender. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? Comer, beber, vestir. Ah, missionário, mas eu, além disso, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Mas Jesus, esperto, o que fez? Pegou um porrete desse tamanho assim, ó. Quando o diabo começou a falar, ele deu no meio da cabeça. Se não é Satanás ter convênio na Unimed, levou 32 pontos na cabeça. Foi isso que Jesus fez ou não? Ele só usou a palavra. Sabe quando alguém falar para você: ih, você casou, você vai ver depois do 3º ano. Depois do 3º ano vai ser melhor. Você está desempregado? Não. Na verdade eu não estou. Eu estou descansando numa férias programada e Deus está me providenciando um serviço para ganhar o dobro do que eu estava ganhando. Eu só estou dando uma descansada. E você está trabalhando ou não? Então corre que você está perdendo hora, querido, que eu vou dar uma descansada ainda. Mas você não está desempregado? Não. É a impressão que você vê que eu estou desempregado, mas eu não estou. Porque eu estou comendo, bebendo, vestindo. Corre que senão você não paga as suas contas. Mas você não tem dinheiro? Eu tenho tanto que às vezes eu vou bater vitamina, esqueço, põe nota de 100 dentro, estraçalha tudo. Que tem gente que gosta de ver a gente cair. Ele está no posto, ele quer arrastar você para o posto. Mas você diz: a minha casa não vai cair não, negão. Se a sua caiu, o problema é seu. Porque eu estou no caminho. Amém ou não? Então,
Eu vejo que Satanás fez Eva duvidar da bondade de Deus, Satanás fez Eva desafiar a santidade de Deus, Satanás fez Eva questionar sobre a justiça de Deus, Satanás fez Eva crer que Deus é tão bom que não mandará ninguém para o inferno. Satanás fez Eva acreditar que somos como Deus e podemos fazer nossas próprias leis. Não, não e não. E sabemos disso. Olha Gênesis 3:9. Adão e Eva no caminho. Deus dando um giro, não sei se estava andando, ou de motocicleta. Estava lá Deus no jardim, passeando, ou de cavalo, ou de charrete. E aí ele chega, ô Adão, Adão, ué, cadê Adão? Ô Adão, Adão, ô Adão. Adão, onde Deus está perguntando? No caminho. Adão, ele não estava no caminho. E Deus diz, Adão, onde você está? É a mesma situação de Zaqueu. Jesus vai passar ali, ele vai virar ali, ele vai tomar uma garapa ali na feira, comer um pastel de carne. Ele costuma passar aqui, jogar o papel ali naquele lixo, aí ele passa aqui, toma uma garapa aqui, ele vai entrar ali. Subiu numa figueira brava que tinha 10 metros de altura e ficou só lá na bituca. Quando Jesus falou, Zaqueu, ele estava lá. Quando Deus chama pelo teu nome, você está onde? Ah, eu estou na área. Que área? Do caminho? Eu estou em casa assistindo televisão. Assistindo o quê? O que é que você assiste? É? Está fora do caminho. Entende ou não? Por que a sua reivindicação sobre salário alto, troca de carro, viagem não sai? Porque toda vez que Deus vai te abençoar, você está fora do caminho. Você não está no caminho. Você recebeu instrução dessa igreja? Foi batizado? Se não foi, será? Recebe instrução através da escola dominical e durante os cultos, que é para permanecer no caminho. Aqui ninguém disse para você que em final de ano você pode festejar à vontade que nem faz esse ano, acaba festejando, esquece do aniversariante que é Jesus. Ninguém disse que você pode estourar champanhe com a família. Ah, é a família. Essa é a tua família. E é muito forte o que eu estou te falando. E não me julgue, julgue Jesus, que diz, vocês são minha família. Então, Zaqueu estava lá e Jesus falou, ô Zaqueu, desce aí, meu. Ah, eu vou descer. Eu vou lá na sua casa comer uma pizza. E o povo ficou, porque Zaqueu era tranqueira. Ele não era a flor que se cheirava, não. Ele era gerente dos recolhedores de impostos. O senhor vai lá em casa, olha para mim. O senhor vai lá em casa, quem tem habilidades para mexer com o meu celular, que não seja o pastor? Levante, por gentileza, para tirar umas fotos. Obrigado. Porque senão minha esposa não sabe que eu vim aqui. Só para me pôr na rede social. Obrigado, desculpa incomodar o senhor, viu? Se der para enquadrar eu, não sei se eu caibo aí dentro. Então, o pessoal ficou metendo o pau. Ah, Jesus, tal. Sabe o que Zaqueu fez? Jesus entrou, ele falou assim, é o seguinte, metade dos meus bens, eu dou para o senhor agora. Presta atenção nisso, irmão. O camarada não era evangélico como nós que fazemos bico, que o pastor fala que vai trocar a lâmpada do banheiro. Vamos fazer uma reforma do banheiro. Queria ver se ele deixasse o povo sentir que precisa a reforma, em vez de pôr papel higiênico, pusesse ortiga lá. Precisa de reforma, papel higiênico, precisa de coisa para uso. Zaqueu falou assim, metade dos meus bens está aqui, ó. E se o senhor vê que eu lesei alguém aí, o senhor me avisa, dá um toque, que eu dou 4 vezes mais. Não tem como você colocar diante de Deus metade da tua riqueza? Você está falando, missionário, eu vou sacar dinheiro no banco? Não, não. Metade da sua riqueza, a sua vida.
na mão de Deus e permanecer no caminho? Será que é tão difícil isso? Será que é tão difícil? Com tanto aprendizado, se Deus quisesse nos prejudicar, sabe o que Ele faria ou não? Ele falaria assim, vem cá um pouquinho, qual é o seu nome? Sou Moisés. Ah, tá Moisés, né? Tá, você vai ser muito citado nos últimos dias, tá? Então, eu estava pensando em escrever uma Bíblia, não vou escrever não, vou inspirar ninguém, eu vou falar para você, Moisés, do que eu gosto. Moisés, eu gosto do seguinte, ó, você fala para o povo que eu gosto de banana nanica amassada com aveia. Tudo bem? Você fala. Aí Moisés, povo, tive um contato com Deus. E ele me disse que gosta muito de banana prata com pouca aveia. Não, farelo de aveia. Não precisa pôr aveia não, só a banana mesmo prata. Aí o outro escuta, passa para o outro e o outro. Gente, Deus odeia banana. Vai abacate mesmo. Aí o outro. Já pensou como chegaria a nós a palavra? Deus nos ama tanto que Ele deixou por escrito o que Ele quer, o que Ele gosta. E Ele está dizendo, a tua casa não vai cair. Onde está escrito isso? Mateus 7, vamos lá? Vamos ver se isso é verdade. Eu já estou terminando. Mateus 7, obrigado, viu querido? Desculpa a brincadeira, viu? Mas é muito importante. Mateus 7. Fica como tarefa para você ler em casa, se você puder fazer a gentileza, sobre o sábio e o insensato. Mateus 7, de 24 a 27. Jesus fala assim, quem ouve esses meus mandamentos, quem ouve essas palavras que eu disse aqui hoje à noite através da boca do Ripari, e vive de acordo com elas, olha para mim, andar no caminho. Tão simples. Tem mais alguma coisa para falar, missionário? Não, andar no caminho. Essa é a senha. Se as bênçãos vêm de Deus, Deus está aqui, representando por esse ambiente. Ora, o que eu estou fazendo aqui? Fora do caminho. Não, mas eu não frequento bar. Eu não estou falando que você vai no bar, que você voltou a fumar. Eu não estou entendendo que você está fora do caminho. Se você estiver no caminho, é aqui que você vai encontrar suas bênçãos e é daqui que você vai receber as suas bênçãos. É no caminho. Sim ou não? Sim ou não? Então, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como o sábio. O sábio, ele constrói a casa na rocha. Vem o vento, vem a chuva, a casa não cai. Do que estamos falando? Vem o desemprego, vem a crise. E já foi dito nessa igreja, bem antes da crise vir, que ia acontecer a crise. Eu mesmo fui um que falei. E nós estamos vivendo ela. Na verdade, vivendo parte dela. Então vem tanta coisa sobre você, e a sua casa não vai cair. É o que está dizendo o texto aí. Mas há aquele que ouve. Quanta gente passou para essa igreja, irmão? Achando que isso aqui é supermercado, pegou o carrinho de feira. Ah, eu quero casar, pôs a mulher, quero ter filho, encheu o carro de filho. Ah, eu quero emprego, pôs emprego dentro do carrinho, quero um carro, lotou. E ó, está fora da igreja e fora dos caminhos do Senhor. Sabe quem é esse tipo de gente? São pessoas insensatas, sem juízo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Você vai ler Mateus 7 na sua casa e Deus vai confirmar de formas diferentes com você, mas o texto e o contexto é o mesmo. São pessoas insensatas, sem juízo. Ele ouve a palavra, ele não guarda. Ele anda, volta aqui, não, outro dia. Quando que vai ter o próximo culto? Quinta-feira? Poderá não haver o próximo culto. Poderá você não ver o sol amanhã. Mas se você estiver no caminho, você sempre será uma pessoa feliz. Porque você está com Cristo Jesus caminhando. E quem tem Jesus tem paz no coração. Você concordou inicialmente, amém ou não? Então faz sentido, amém ou não? O insensato sem juízo constrói a casa na areia.
Aí vem os problemas, missionário. Não, vem só uma gripezinha, irmão. Só. E a casa cai para ele. Só uma gripe, não precisa ser nem desemprego. Nem alguém dizer, você tem 3 dias de vida, você vai morrer. A doença que está no seu corpo. Eu ouvi de manhã hoje um testemunho de um presbítero, esqueci o primeiro nome dele, que estava lá nesse evento, desse lugar que eu fui, na igreja onde minha filha congrega, Igreja Batista Ágape, e ele falou assim, olha, eu fui incumbido de trazer a palavra, trouxe um estudo bonito, e ele falou, olha, eu quero dizer que Deus existe, e que Ele cuida de nós. Eu falei, alguma coisa esse homem tem para falar, porque foi ele quem batizou a filha dele. Tinha um monte de gente para batizar. E lá nessa igreja, além do pastor, muita gente faz o batismo, o presbítero, o pastor auxiliar. É bacana a oportunidade que ali todo mundo tem. E esse presbítero batizou a própria filha. Você pensa que ele pegou e afundou a menina na água? Primeiro ele estava em prantos. Falei, mas por que está chorando, né? Aí uma pessoa falou, é filha dele. Obrigado, viu, querida? Deus abençoe. É filha dele. Aí quando ele foi pregar, ele falou, você lembra da minha filha? Quem conhece a história da minha filha? Todo mundo levantou a mão. Quem não conhece? Aí eu levantei, não conheço, né? Outros, muitos não conhecem, né? A minha filha, ela nasceu com o coração pela metade, ela tem só metade do coração. Falei, não. Aí minha filha mais velha cutucou, escuta isso, pai, porque é da igreja dela, né? E lá quando ela nasceu, raquítica, magrinha, os médicos falaram assim, olha, fica preparado, ela não vai viver. E ele disse, pois eu lhe digo, essa é a opinião do Senhor. Ela vai viver em nome de Jesus Cristo. Encurtando a conversa, sabe o que ele disse? Os médicos disseram que ela não ia viver. São pessoas falando. O meu Deus diz, ela vai viver e você ainda vai entrar nessa igreja, segurando ela no altar para casar. Ela está ali, 13 anos, eu acabei de batizar ela. E ela tem só metade do coração. Eu quase caí de costas, irmão. Porque é um problemão, não é? E mediante tudo que você está passando, o que eu posso dizer? Porque eu tenho fé nesse Deus e eu procuro sempre estar no caminho. E graças a Deus, quando eu me perco de Deus, Ele me acha. Hoje eu estou no caminho. Pode ser que amanhã eu dou alguma falha, alguma coisa, mas eu não vou desistir desse caminho. O que eu posso dizer para você? Desconheço quem derruba a tua casa. A tua casa não vai cair. Mas eu estou desempregado. E daí? Está passando fome? Não perceba, irmão, para um pouquinho. Você está desempregado temporariamente. Você não vai ficar desempregado para o resto da vida. O Senhor vai abrir portas de emprego para você. Você não pode aceitar esses dias que você está desempregado como um presente de Deus? Põe a perna para cima, compra um coco gelado, faz alguma coisa. Agora ficar reclamando, porque você está sem trabalhar, está comendo, bebendo, dormindo, está na boa. Irmão, dá graças a Deus pelo desemprego, dá graças a Deus pelo emprego e dá graças a Deus pelo casamento. Hoje eu discuti com a minha mulher. Já pensou se não tivesse mulher? Você discutir com o quê? Com o travesseiro? Você tem mulher, irmão. Abraça ela, peça perdão, depois da manhã briga de novo. É normal. Graças a Deus você tem uma família. Fica de pé. Às vezes a gente fala, a casa caiu, né? A gente perdeu o chão. Quando você perde o chão, você está além do chão, no poço. E quando isso acontecer, lembre-se, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sou grato a Deus pela sua vida, viu? E se você puder fazer alguma coisa que agrade o coração de Deus em janeiro, dezembro, né? Que é a comemoração do Natal, né? E lembrar que comemora-se o Natal, lembra que o aniversariante é Jesus. E coloca um propósito no seu coração a partir de hoje. Toda vez que você estiver numa fila, banco, supermercado, eu vou passar uma coisinha para você, uma tarefa muito simples para você.
Se você fizer, vai mudar a história da tua vida. Toda vez que você estiver na fila do banco, do supermercado, tudo que se chama fila, quando você for atendido, você não aceita ser atendido. Você pede para o que está atrás ser atendido na sua frente. Ah, que coisa boba, missionário. Tenta fazer isso a partir de hoje. Você está na fila do banco. Quando vai chegar a sua vez, você fala, por gentileza, por favor, pode passar na minha frente. Aí você fica aqui. Pessoas vão te abraçar, te beijar, tirar foto com você. Perguntar para o caixa, quem é essa pessoa que fez isso? Por que ele fez isso? Mas por que ele está fazendo isso? A pessoa vai falar, toda vez que ele vem aqui, ele faz isso. Somente em supermercado. E se você estiver no mercado e ver que a pessoa está comprando pouca coisa, dentro das suas condições, você fala assim, não precisa pagar, eu pago para você. A pessoa vai estar lá fora no mercado te esperando. Que tipo de gente é você? Por que você fez isso? Porque o Deus que eu sirvo ama você. Aí de repente você está andando, o que é esse povo atrás de mim? Eles vão querer o Deus que está em você. Aí vai começar pela sua família, que seria ótimo se estivesse aqui. Então pense em dezembro, em exercitar isso e ser isso na tua vida uma regra de vida. A pessoa vem com o carro assim, você diminui, deixa ele passar, fala, pode passar. Você vai no farol, você está com toda a razão de enfiar o carro, a pessoa está atravessando, você diminui e fala, não, pode passar, só cuidado, vem vindo uma moto aí. Não tem problema, espera abrir depois. E a pessoa, quando você estiver no farol e for abordado, eu e o Claudinei tem esse hábito, a gente já tem um potinho de moeda. A pessoa for pedir esmola, não fique julgando a pessoa. Fala, não, isso é para droga, vai comprar para droga. Não fica julgando as pessoas, irmão. Pega uma moeda, eu já separo a moeda. Às vezes de 25 centavos, de 50, às vezes nunca de um. De um eu deixo tudo por baixo, não dou de um. Mas é que todo farol eu dou, porque não é a quantidade, é a atitude. Eu dou e falo assim, desculpa ser pouco, viu? Mas eu dou exemplo para o de trás. Já olho para o retrovisor, de trás fica constrangido, dá, e o outro dá, todo mundo dá. Então eu puxo a fila. Aí eu falo, desculpa ser pouco, viu? E tem uns que falam, não é pouco, Senhor. Muito o Senhor tem para te dar. Deus vai abençoar você nos seus negócios, a sua família, a sua filha. O cara debruça no carro. Quem é? Não me interessa quem é. Porque a Bíblia diz que muitos receberam o anjo e não perceberam. E se for um anjo de Deus? Eu estou sendo desaprovado, estou tirando nota 0, eu quero tirar 10 em tudo. Na fila do correio, na fila do banco, no trânsito. São coisas simples. Meu Deus, é fila. Mas eu estou aqui primeiro. Não, deixa ele ser primeiro. Vai. E a pessoa vai te abraçar. Olha, vai chorar. Tem uma pessoa passou, eu falei, o senhor está passando ticket? Quanto que é seu ticket de refeição? Desculpa perguntar, moça. Ela falou, é R$800. Eu falei, você trabalha na prefeitura, né? É. A minha filha também trabalha lá. É alto ticket, né? É. E se eu passar minha compra com o seu ticket e te der o dinheiro, você vai ficar com o dinheirinho no bolso. Ah, o senhor vai fazer isso? Vou. Aí ela me abraçou, passou. A senhora trabalha onde? Ela falou, eu sou médica. O médico precisa de carinho. O guari precisa de carinho. O mundo precisa de carinho. E quem é que vai dar carinho para eles? Nós. Eles estão com a casa caída. Nós vamos ensinar ele, meu bem, cata os bagaços lá que sobrou da sua casa. É como Jesus falou para os discípulos, olha aqui, vai lá e pega as migalhas. E talvez só sobrou migalha de você. E é com as migalhas que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Através da sua bondade, amar o próximo. Como podemos amar o próximo se não amamos a nós mesmos? Estamos na fila, eu quero meu lugar, não quero no lugar. Isso é não gostar de si mesmo. Não, entra, passa todo mundo, está tudo feliz. E a turma vai te abraçar e te beijar. Amém? Fecha os olhos. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado por essa família sacerdotal, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pelo pastor Diego e a sua esposa, a pastora Cristina. Obrigado pela equipe pastoral dessa igreja. Obrigado porque essa igreja tem feito diferença, Pai. Veja quantos anos essa igreja existe e por que existe. Ao meio da crise, tanta igreja fechando, eu telefono, fechou, eu ligo, fechou, e aqui está aberto por quê?
porque aqui estão os seus sonhos, Pai. Seus sonhos são realizados aqui através dos membros dessa igreja. E a casa não vai cair desse membro que está no caminho do Senhor. Mantenha-se, irmão, no caminho. E eu sei que Deus fará uma grande obra na sua vida. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que necessitam do Senhor, como eu necessito, talvez até muito mais do que os que estão aqui, porque há um grande motivo para a gente dizer para o Senhor, obrigado, por tudo que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor nos dará, Pai. Obrigado porque terminamos o ano vivos, vivos. Em nome de Jesus Cristo eu peço, meu Pai, ouça a oração que vamos fazer, juntamente com a igreja, repita comigo: Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, e por todos os outros dias, porque todos eles foram feitos por Ti. Eu reconheço que Jesus Cristo é Deus, e que Ele morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive. Eu aceito a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Deus, escreva o meu nome no livro da vida, pois em nome de Jesus Cristo eu oro, agradeço, amém, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, nunca tinha aceitado a Jesus, é a primeira vez que você faz essa oração. Às vezes há casos assim. Então eu queria que você ficasse em pé, para que a gente possa, em primeiro lugar, envergonhar o inimigo, mostrar: olha, nesse você não põe mais a mão, e que ele acabou de ser selado com a marca da promessa. Se há alguém aqui, fique de pé, os demais sentam. Só fica de pé quem aceitou a Jesus pela primeira vez. Ok. Amém. Então vamos prosseguir. Quando eu falava inicialmente sobre o DVD, o tema, talvez você tenha a capa, não se estranhe, pode levar o DVD que ele muda a edição. Esse DVD é de número 8, mas a edição é a 7ª. Saiu faz pouco tempo, chama Sentido da Vida. Por que eu mostro o DVD e por que toda vez que eu venho, eu insisto de você levar o DVD? Por causa das condições que nós vivemos pela fé. Assim era Jesus e os discípulos. Pensa, raciocina. Jesus tinha a missão dele, os discípulos, e eles trabalhavam onde? Quem dava dinheiro para eles? Tinha um grupo de mulheres que mantinham o ministério de Jesus e dos discípulos. Mulheres que tinham poder aquisitivo. Não vamos entrar em detalhe agora. Então eu vivo pela fé. Você não vê, mas essa igreja sempre me dá uma oferta. E assim a gente sobrevive com a família, com o ministério. Quando você leva o material, você está dizendo: missionário, que legal, continua abençoando as pessoas. E por essa razão, e demonstrando para você o quanto eu vivo pela fé, eu não vou te vender o material. Eu faço de forma diferente. Eu fico na expectativa de você me dar uma oferta. Se eu merecer o seu investimento financeiro, você vem e me dá uma oferta. Independente da oferta que você vai me dar, eu vou te dar de presente um DVD. Mas missionário, não é a mesma coisa? Não. Porque se eu vender, eu vou dizer: eu quero tanto do DVD. Se você chegar lá e falar: eu não tenho tudo isso, só tenho metade, eu não vou te vender, porque eu já digo quanto eu quero. A oferta, eu não estou dizendo qual será a oferta. Você faz aquilo que agrada o vosso coração. Eu estou à sua disposição e sei que até aqui o Senhor tem cuidado de mim, porque tem levantado pessoas para isso. Eu vou estar lá na saída, na mesa, não em cima dela, que ela não suporta, do lado, e aí você vem até mim: missionário, isso aqui é para você. Obrigado, você não sabe como isso é importante, porque não é só você que faz, é em todo lugar que eu passo. Por isso que você soma e pensa: ah, agora entendi porque ele prega 18 anos. Eu só faço isso, irmão, e sem preocupação nenhuma, porque Deus tem cuidado de mim até aqui, até o presente momento. Tá bom? Então, eu estarei lá na saída. Eu amo vocês. Obrigado, viu? Obrigado.